O submarino USS Connecticut colidiu com uma formação submarina no mar da China Meridional em 2 de outubro de 2021. A Marinha dos Estados Unidos levou 5 dias para anunciar que o submarino havia atingido esse monte submarino enquanto viajava em alta velocidade em águas inadequadamente mapeadas rumo ao seu território no Pacífico, a ilha de Guam. No entanto, isso não inspirou confiança na China. Mais tarde naquele mês, uma publicação da estatal chinesa Global Times publicou um relatório lamentando que os Estados Unidos não divulgaram informações cruciais e verdadeiras sobre o acidente com o submarino movido a energia nuclear na região propriamente próxima da China. Analistas chineses disseram que o acidente expôs atividades intensas e ocultas dos Estados Unidos, além da liberdade de navegação na região. Uma investigação conduzida pelos Estados Unidos revelou mais tarde que o acidente ocorreu devido a lapsos da tripulação no planejamento de navegação e desconhecimento do mar da China Meridional. As falhas ficaram muito abaixo dos padrões da Marinha dos Estados Unidos, e essas determinações foram reveladas na investigação. O relatório disse que pelo menos 11 tripulantes do submarino ficaram feridos e o submarino nuclear perdeu sua cúpula de radar, uma grande proteção robusta frontal, durante o trânsito para Guam após o acidente. Sem dúvida que o incidente em si, foi um duro golpe para a reputação do submarino de ataque nuclear mais potente, mortal, complexo e caro da Marinha dos Estados Unidos, a classe Seawolf, que foi construído para operações de elite perto da costa inimiga, não somente chinesa, mas russa. Por muitos anos, a China se preocupou com a natureza do acidente, sua missão e sua localização exata no mar da China Meridional. 3 anos após esse incidente, informações recentemente desclassificadas da China deram origem a uma história completamente diferente, que aponta para uma ligação potencial entre fenômenos naturais, como o redemoinho que surgiu no mar da China Meridional, e o acidente subaquático do USS Connecticut. Em setembro do ano do acidente, 2021, quase um mês antes do acidente, um enorme redemoinho com centenas de quilômetros de extensão surgiu no mar da China Meridional, colocando em risco tudo em seu caminho. Um redemoinho é uma região localizada no mar ou outro corpo de água onde uma corrente forte e circular pode atrair objetos em direção ao seu centro. A depressão no centro de um redemoinho ocorre quando correntes conflitantes se encontram ou quando uma corrente encontra um obstáculo. O aparecimento do enorme redemoinho, com mais de 200 km de diâmetro a leste das ilhas Paracel, no mar da China Meridional, levou a China a iniciar uma operação para documentá-lo e assim obter maior conhecimento científico sobre o fenômeno natural. A China enviou seu navio de pesquisa mais avançado e a maior frota de drones para monitorar o redemoinho de perspectivas aéreas de superfície e subsuperficiais. De acordo com jornais chineses, os dados científicos coletados por cientistas e pesquisadores chineses durante essa operação foram publicados em setembro deste ano no periódico acadêmico chinês Exintia Sinica Tihai. Até agora, as autoridades chinesas mantiveram essas informações confidenciais. O relatório afirma que, enquanto a China realizava a operação de caça aos redemoinhos, o USS Connecticut também estava na região, possivelmente em uma missão secreta. A operação de rastreamento da frota de drones chinesa começou em 15 de setembro de 2021 e continuou até 22 de setembro deste ano. Ao final do período de rastreamento, a turbulência marítima permaneceu intensa. Com base na experiência anterior, especialistas observaram que tais eventos podem persistir por semanas a meses. O USS Connecticut afundou na área apenas 10 dias depois das investigações chinesas, em 2 de outubro. Em uma imagem de satélite tirada em 3 de outubro, o submarino foi visto flutuando na superfície do oceano e viajando lentamente para o sul, 42,8 milhas náuticas a sudeste das ilhas Paracel. A imagem de satélite foi divulgada pela Organização de Inteligência de Código Aberto sediada em Pequim, a South China Sea Strategic Situation Probing Initiative.
Segundo a organização, o submarino estava localizado a 15,5 graus norte e 113 graus leste. Curiosamente, os gráficos na pesquisa científica indicam que essa posição estava a cerca de 30 milhas náuticas da rota de navegação de uma das embarcações chinesas não tripuladas que estavam monitorando a área alguns dias antes, mas ainda estava dentro do efeito do redemoinho. O relatório não mencionou se o redemoinho e o incidente do USS Connecticut estavam ligados em si, e os cientistas chineses que faziam parte do projeto se recusaram a comentar. No entanto, o relatório faz sutis conjecturas sobre uma possível ligação entre o imenso redemoinho e a colisão do submarino no monte de rochas submarino. Os cientistas chineses então observaram que as perturbações do redemoinho na água do mar podem diminuir a pressão do sonar, colocando em risco a segurança do submarino. Além do mais, essas perturbações podem interferir na transmissão de ondas eletromagnéticas na atmosfera, interrompendo a comunicação e ainda potencialmente fazendo com que aviões desapareçam dos visores de radar devido às interações ar e mar. Estudando o vórtice no mar da China Meridional lá em 2021, os cientistas chineses também encontraram uma estrutura incrivelmente intrincada em seu interior. A frota de drones localizou um núcleo de alta temperatura no centro do redemoinho, cerca de 50 a 150 metros abaixo da superfície do mar. O núcleo de baixa temperatura mais próximo da superfície e um segundo núcleo de alta temperatura a uma profundidade de 200 metros. Uma grande quantidade de água do mar gira então no sentido horário em torno desses núcleos a cerca de 0,4 metros por segundo. A velocidade pode parecer modesta, mas conforme um submarino cruza a região, a temperatura e a densidade da água salgada podem flutuar drasticamente. A frota de drones também encontrou guias e ondas suspensos a aproximadamente 600 metros acima da superfície do oceano. Cientistas chineses sugerem que esse fenômeno atmosférico incomum pode afetar a eficiência da comunicação sem fio e a operação regular dos radares, tanto de submarino quanto também de embarcações em superfície e aeronaves. O fenômeno natural, possivelmente omitido pela Marinha Americana, mas agora detalhado pela China, teve ligação com a colisão do USS Connecticut? Não há como descobrir isso por enquanto. No entanto, o contra-almirante da Marinha Americana, Christopher Cavanaugh, supervisionando a investigação do comando, observou que o acidente resultou de erros cumulativos no planejamento de navegação, execução da equipe de vigilância e gerenciamento de riscos. Como já sabem, tem um novo canal dedicado a assuntos sobre geopolítica e defesa, que ainda não foi restringido pelo YouTube, o Analytics. Visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.